Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo conteúdo sobre polinômios, tá? Nós já vimos várias vezes no ensino fundamental 2, até no ensino médio mesmo, a matéria de polinômios com outros nomes. Função do primeiro grau, função do segundo grau, equação, né? É, Quando tinha lá 2x mais 5 mais 3x mais 4. Um exemplo, né, onde tinha letras e números, e o expoente das letras era um número natural. Tudo isso que a gente trabalhou era polinômio. Então, a gente é uma matéria que a gente já ouviu, já conhece, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Vou compartilhar o livro com vocês aqui. Então, é mais do mesmo, só que com uma outra cara. Tá? Nós vamos ver aí polinômios. Função polinomial nada mais é do que função do primeiro grau, função do segundo grau, página 718, tá? Do livro 3. A gente tinha pulado essa parte para ir para a estatística e agora a gente vai retomar. Aí ele fala um pouco, alguma introdução aqui, ó, mas eu vou dar alguns exemplos já direto, né? Aqui, ó. Então, o perímetro desse retângulo. O perímetro desse retângulo, né? Dois lados que medem x mais 4, dois lados que medem x mais 1, dá 4x mais 10, é uma função polinomial do primeiro grau. Esse polinômio tem dois termos, 4x é um termo, 10 é outro termo. O 4 é o coeficiente, x é a variável ou incógnita, e 10 é o coeficiente independente, que não depende da letra. Tem um outro polinômio aqui sobre volume. Qual é o volume, né? Multiplica lado vezes lado, cai em 2x à terceira, menos 20x ao quadrado, mais 50x. É uma função polinomial do terceiro grau. Então, é coisas que a gente já viu. Tá? Ele vai mostrar de forma genérica, né, o que é. Então, sendo um número natural n. Por que o número natural? O expoente tem que ser um número natural. Tá? Tem que ser x ao cubo, x à primeira quando não tem nada, né? X ao quadrado, até x elevado a zero, pode ser o número 8. 8 vezes x elevado a zero vai dar 8 vezes 1, que é o número 8, e um número é um monômio ou um polinômio. Então, polinômio quer dizer vários termos, tá? E aí, ele coloca de forma genérica. AN, XN. O que significa aqui, né? Que é o primeiro coeficiente de x elevado a um expoente. Depois tem um segundo, que nem aqui o 2 seria o AN, o 3 seria o N. N menos 1 seria o segundo termo, menos 20. N menos 1, 3 menos 1 vai dar 2. Então é assim que se escreve um polinômio na forma genérica. No polinômio, temos AN menos 1, AN menos 2, né? Os números que estão na frente das incógnitas ou das variáveis são os coeficientes. Então, os números aqui, número 2 é o coeficiente de x à terceira, o número menos 20 é o coeficiente de x ao quadrado, o número 50 é o coeficiente de x e assim por diante, tá? Então, a gente chama de AN, N-1, são os coeficientes da variável x. AX, AN, XN, tipo 2x terços, é um termo. Menos 20x ao quadrado, é outro termo. Quem separa os termos são os sinais de mais e menos. Tá? Então, ele está formando também, mostrando de forma genérica quem são os termos do polinômio. O coeficiente a zero é denominado termo independente da variável x. É quando não tem o x. Aqui não tem termo independente, tá? Nesse do volume, todos os termos estão na variável x. Nesse outro exemplo de cima, o número 10 é a variável independente, o coeficiente independente, tá? Ele é o denominado o termo independente, que não depende de x. Aqui seria o número 1, ó, né? Aqui, ó, o coeficiente de x à terceira é o número 2, o coeficiente de x ao quadrado é o número menos 5, e assim por diante.
Tá bom? Bem tranquilo. Aqui também tem outros exemplos, né? Ok, gente? Tá? Então, o coeficiente x ao quadrado é menos 3, o coeficiente de x é mais 4 e o termo independente é o menos 2. Uma função do terceiro grau, uma função do segundo grau e uma função do primeiro grau. Função ou polinômio, a mesma coisa. As funções definidas por f de x igual a 3x elevado a menos 4, tá vendo? Aí o menos 4 não é um número natural. Aqui, x à quinta mais x elevado a 3 quartos, também não é um número natural. Eles não são polinômios. Para ser polinômio, o expoente tem que ser um número natural. Então, esses não são polinômios, pois em cada uma delas há pelo menos um expoente na variável, não é um número natural. Um polinômio é denominado completo quando tem todos os termos, né? Que nem esse aqui é completo, ó. X à terceira, x ao quadrado, x e o termo independente. Ele é completo porque ele tem do grau n até o grau zero. Tá? Naquele, por exemplo, lá de cima, esse aqui é um polinômio incompleto. Tem o x à terceira, tem o x ao quadrado, tem o x, mas falta o termo independente. Ok? Se pular um expoente, já é incompleto. Só nomenclatura, gente. Grau de um polinômio. O grau de um polinômio, né, ó, ele é indicado por, vamos ver aqui, ó, primeiro grau. Por quê? Porque o maior expoente é 1. Olha nesse caso, 3x à quinta é do quinto grau, porque o maior expoente é 5. Aqui, 2x menos 4x ao quadrado é do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente é 2. E aqui, quando tem, ó, tá vendo? O número 8 sozinho é um polinômio. Ele está com x elevado a zero. Então, ele é do grau zero. Estranho, né? Mas é isso mesmo. Porque x elevado a zero dá 1. 8 vezes 1 é o 8. Então, o 8 sozinho é um polinômio de grau zero. Ok? Qualquer número sozinho é um polinômio de grau zero. Então, como que eu vou identificar o grau de um polinômio? Olhando a maior variável. Tá? Tem grau n. Dizemos que a n é o coeficiente dominante de p de x. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, 3x à quinta é do quinto grau. E o coeficiente dominante é o número 3. É o número que está na frente da letrinha que tem o maior expoente. Da letrinha da variável, né? Polinômio nulo. Se todos os coeficientes de um polinômio são igual a zero, ele é denominado polinômio identicamente nulo ou polinômio nulo. Indicamos por p de x congruente igual a zero. Tá? Então é quando é o número zero. Não definimos o grau do polinômio nulo. Por quê? Pesquise. É uma inconsistência matemática, né? Então, não se define o grau de um polinômio nulo. Ele é nulo, não tem grau, nem zero. Tá bom? O valor numérico. O valor numérico é quando a gente pega um polinômio e a gente troca a letrinha por um número que é pedido. Tá, ó, o valor numérico de um polinômio é um número obtido quando substituímos x por a. Quem é a? É a letra que ele vai dar. Tá? Substituímos x por a. É o número. Nem caso aqui, x é igual a 2. No lugar do x vai entrar o número 2. E você vai fazer continhas. É calcular o p de 2. A gente já fez isso no primeiro grau. Desculpa, no primeiro ano do ensino médio, várias vezes calcular, né, o p de um número. Quando o x tem um valor, você substitui e calcula. Ele é chamado de valor numérico. Então, calculando p de 2, fica 2 à terceira, mais 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2, menos 1. Todo lugar que tinha x, saiu o x e entrou o número 2. E se fosse para calcular o p de 2, o p de 8?
Em todo lugar que tinha o x, ia sair entrar o número 8. E o p de menos 1? Todo lugar que tem x, vai sair o x. Vai entrar o número menos 1. Ok? Portanto, 13 é o valor numérico de p de x para x igual a 2. Considerando a função polinomial definida por p de x, o valor numérico 13 é a imagem de x igual a 2. Quando o valor numérico de um polinômio é igual a zero, ou seja, para x igual a um número, temos p de a igual a zero, dizemos que a é a raiz do polinômio. É quando você iguala o polinômio a zero, tá? Ele vira uma equação e você calcula a raiz do polinômio. Analise os exemplos a seguir. Menos 1 é a raiz do polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2 vezes menos 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Realmente, o menos 1 faz com que o polinômio dê 0. Dá para você igualar a 0 e isolar o x também, tá? E o menos 4, como é uma equação aqui do segundo grau, tem mais um número, tá? Na outra de baixo, o menos 4 é uma das raízes do polinômio, porque quando eu substituo o menos 4 no lugar de x, o resultado é 0. Igualdade de polinômios. Só lembrando aqui das raízes. Quando eu quero calcular uma raiz, se for um do segundo grau, eu posso fazer por soma e produto ou pela fórmula de Bhaskara, tá bom? Iguala a 0 e resolve. Igualdade de polinômios. Dois polinômios, p de x e q de x, são iguais ou idênticos quando todos os coeficientes de p de x são iguais aos respectivos coeficientes de q de x, ou seja, os coeficientes dos termos de mesmo grau são todos iguais, indicamos como p de x igual a q de x, ou seja, eles têm que ser idênticos, ok? Essa é a igualdade. Aí o que ele fala, né? Quando ele fala que é igual, eu vou igualar um polinômio ao outro. Tem um exemplo aqui, né? Esse de igualdade. Eu lembro que eu vi em algum lugar aqui. Aqui, ó, né? O 5. Os polinômios p de x igual a 2x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 4x mais 1 e q de x igual a mais 1x ao cubo, 2x ao cubo, 2x ao quadrado mais 2bx mais 1 são iguais. Então, você vai fazer a mais 1 é igual a 2, muito simples, e o b igual a 2, né? 2 vezes menos 2, desculpa, porque aqui tem que dar menos 4, né? Quem está junto com o x, ó, menos 4x. 2b igual a menos 4, b igual a menos 2. Dá para fazer de cabeça, tá? É muito simples a igualdade de polinômios. Tem outros exemplos aqui, ó. O exemplo 1. Um polinômio é identicamente nulo quando todos os seus coeficientes são nulos. Ele está pedindo aqui na questão, ó, para quais valores de A, B e C o polinômio é nulo. Você vai fazer 2A mais B igual a 0, menos A mais 2 igual a 0, A mais B mais C menos C igual a 0. Você vai igualar cada um dos termos a 0, cada um dos coeficientes a 0. Vai resolver um sisteminha. Isola o A, substitui, acha o B, substitui o A e o B, acha o C. Foi isso que ele fez aqui na resolução desse sisteminha, tá? Primeiro ele achou o A vale 2. Substituiu o A por 2. 2 vezes 2, 4. Passou para o outro lado, B igual a menos 4. Depois substituiu na última o A valendo 2, o B valendo menos 4. Achou o valor de C igual a menos 2. Muito simples. 2. Verifique se 2 é a raiz do polinômio. O que eu tenho que fazer para verificar? Você tem que substituir o 2 no lugar do x e ver se a conta vai dar 0. Se der 0, é raiz. Então, substituindo 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, menos 10. 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 com mais 6 dá 0. Portanto, 2 é a raiz do polinômio. Extremamente simples, né, gente? Se só substituir e fazer as contas. 3. Calcular o valor numérico de P de 3
No lugar do x, entra o 3. 3 ao cubo, 27. 4 vezes 3 ao quadrado, 4 vezes 9, 36. I vezes 3, 3i menos 1. Vai ficar 27 mais 36 menos 1. Mais 3i. Vai dar um número complexo aqui. 3i está aqui em cima, tá? Vou aqui um pouco mais para cima. Aqui. 3i mais 62, né? 3 ao cubo deu 27. 4 vezes 9 deu 36. 3i menos 1. 27 mais 36 dá 63. 63 tira 1, 62. 3i mais 62. Ou 62 mais 3i, que é mais comum a gente colocar assim na forma de número complexo. Então, vai misturar uns números complexos aí. E substituir, agora ele quer que calcule P de I. Ó, calcular P de I. Você vai substituir o I. Vai ficar I ao cubo, mais 4i ao quadrado, mais I vezes I, menos 1. Ok? I ao cubo é menos I. I ao quadrado é menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. I vezes I dá I ao quadrado também vira menos 1. Menos 4 com menos 1 dá menos 6. Menos 6, menos I. Exemplo 4. Considere o polinômio P de x mais 1 igual a 3x ao quadrado menos x mais 5. Determine o P de x. Ele quer descer um grau aqui. Ó. Ele falou que o P de x mais 1 é isso. O que você vai fazer? Você troca de incógnita. Fazendo x mais 1 igual a A, temos x igual a menos 1. P de x mais 1 é igual a 3x ao quadrado mais menos x mais 5. Ok? Você substitui. P de A é igual a 3 no lugar do x, A menos 1, porque x vale A menos 1. Você troca a incógnita, tá? No lugar do x mais 1, você põe o A, que você quer saber o P de A. E no lugar do x, você coloca A menos 1. Calcula o P de A. No final, substitui o A pela letra x de novo. Tá? Então, essa aqui é uma das estratégias quando você quer. Você tem um grau, x mais 1, e quer saber o valor de x. Ok? Se aparecer algum exemplo, algum exercício assim, mas é bem tranquilo, tá? Ó, não é comum, isso é matéria nova mesmo, isso aqui a gente não tinha feito ainda, mas é simples. Você vai fazer uma troca de incógnita. Você vai pegar e isolar o x, deixar o x em função de A e calcular o A aqui embaixo. Você poderia colocar a letra Y também, é uma letra qualquer, tá bom? E depois substituir por x de novo no final. E esse último nós já fizemos aqui, que é da igualdade, que também é bem simples, tá bom? Tem alguns exercícios propostos aqui, exercícios extremamente simples da página 720 e da página 721, tá? Tem mais alguns aqui na página 721. Perímetro, área, volume, é bem simples mesmo, gente. É mais do mesmo, a gente já viu tudo isso, é só se aprofundar um pouco mais nesses exercícios. Tem uma quantidade grande de exercícios, a gente vai poder rever e vai misturar, né, com várias outras coisas, né? Polinômio misturado com volume, polinômio misturado com número complexo, polinômio misturado com matrizes. Então, é um momento da gente relembrar algumas matérias aí nesses exercícios. Ok? Então, essa vai ser a matéria sobre polinômio. Eu vou estar pedindo para vocês fazerem logo depois de assistirem o vídeo, e também eu vou ter uma aula de atividade na quinta-feira, né? Então, hoje tem essa aula do vídeo e uma aula que a gente vai terminar a correção da atividade anterior, tá? A gente vai terminar a correção de estatística ainda, que faltou alguns exercícios. Então, hoje, primeira aula, assiste o vídeo. Na quinta aula, a gente termina a correção de estatística.
amanhã, na 7ª aula, uma aula de atividade sobre esses exercícios de polinômio da página que a gente está vendo agora aí, 720 e 721. Ok? Eu vou estar online no Meet também logo depois do vídeo. E amanhã também vou estar online no Meet, um plantão de dúvidas. Qualquer problema, qualquer dúvida, acesse e eu vou estar lá para ajudar vocês aí, para a gente fazer os exercícios e rever essa matéria, relembrar essa matéria, que é muito importante e que a gente estudou ao longo de todo o ensino fundamental e também do ensino médio. Ok? Muito obrigado, bons estudos, até a próxima aula, pessoal.